do Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia para a preservação do meio ambiente, ecossistemas e povos da floresta. Registramos na mesa diretora dos trabalhos os excelentíssimos senhores, diretor da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, desembargador federal Souza Prudente, que presidirá esta mesa, e a assessora da Comissão Episcopal Espacial para a Amazônia da CNBB, irmã Irene Lopes dos Santos. Com a palavra, o senhor presidente da mesa. Mesmo em face do adiantado da hora, eu tenho o prazer aqui de apresentar a nossa ilustre irmã Irene Lopes, dos Santos, que é assessora da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia da CNBB e membro da Comissão Pré-Sinodal para a Pan-Amazônia. A irmã Irene desenvolve um trabalho da mais alta relevância para a Amazônia, não só brasileira, mas a Pan-Amazônia, e faz essa interlocução com o Vaticano. E ela traz informações importantes. Lembrando que a Carta Social Ecológica do Papa Francisco, a Laudato Si, praticamente é uma tradução do que se encontra na Constituição da República Federativa do Brasil, em matéria de meio ambiente e de ecologia. Passa a palavra, então, à irmã Irene, teremos o prazer de ouvi-la. Obrigada. Eu agradeço o convite do desembargador Souza Prudente e me coloco à disposição também, desde já, dentro da CNBB, para aquilo que os senhores também precisarem. Eu vou pedir licença para o senhor para falar de pé e também porque eu tenho alguns slides para andar mais rápido e não adiantar mais o horário. Licença. Você tem o... Não tenho controle de... Aqui, ó. Então, antes de começar a falar sobre o Sínodo da Amazônia, eu gostaria de dizer aos senhores que na sede da CNBB, na Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, tem uma comissão que foi formada a pedido dos povos da Amazônia. A Amazônia sempre foi esquecida pelo outro parte do país. A região sul, sudeste, esquece que existe uma região tão vasta como a Amazônia. E nós temos a preocupação, enquanto igreja, de que a Amazônia não pode ser só vista a partir da Amazônia. A Amazônia tem que ser vista fora da Amazônia. Nós usamos muito que nós precisamos de amazonizar o mundo. Então, nós estamos aqui também com essa preocupação, a partir do sínodo, de que forma que nós podemos amazonizar o mundo. E uma dessas respostas que os bispos deram foi criando essa Comissão Episcopal para a Amazônia, que é uma comissão de bispos. Hoje, a Amazônia, para a Igreja do Brasil, ela tem 56 dioceses, 6 regionais da CNBB e 50% do território brasileiro. Então, nós consideramos a Amazônia Legal para a Igreja do Brasil, ela é considerada como Amazônia. Nós cuidamos como Amazônia, tudo dentro da Igreja, como processo
tudo que é realizado, a gente considera como Amazônia brasileira para a Igreja Católica. Em 2014, foi criada uma rede que é muito importante, que é a Rede Eclesial Pan-Amazônica, que é pensando a nível dos 9 países, de que forma que a Igreja da Amazônia pode se organizar. E tudo isso tem ajudado para esse processo todo do Sínodo para a Amazônia. Então, essa rede ela veio para convocar, construir, fortalecer, né, a rede de defesa dos povos e do bioma amazônico. Resistir à lógica do lucro que destrói a nossa casa comum, a Amazônia, o planeta Terra. Apesar das dificuldades, desafios, não perdemos a esperança de continuarmos a acreditar nas possibilidades maravilhosas do povo amazônico, confiando em Jesus Cristo, que sempre fez novas todas as coisas. Nós vamos assistir um pequeno vídeo que vai nos ajudar a contextualizar o que nós temos trabalhado enquanto Rede Eclesial Pan-Amazônica. A Pan-Amazônia abrange uma área de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados e se localiza na região norte da América do Sul. Possui a maior biodiversidade do planeta e é habitada por 30 milhões de pessoas. Abriga diferentes povos e culturas que, ao longo dos séculos, convivem em harmonia com a natureza. A Amazônia não está apenas no território brasileiro. Ela ocupa 40% da superfície da América do Sul e é compartilhada pelo Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Toda essa região, integrada por esses 9 países, recebe o nome de Pan-Amazônia. Infelizmente, as belezas naturais e culturais deste bioma vêm sofrendo com a violação dos direitos humanos. A destruição de sua floresta, exploração desenfreada de seus recursos minerais e energéticos e a presença devastadora do agronegócio e grandes projetos ditos como desenvolvimentistas. Diante dessa realidade, uma ação em rede deixa de ser discurso abstrato de boas intenções e se transforma em um eixo de fortalecimento de nossas atitudes. A Igreja Latino-Americana abraça a realidade pan-amazônica e cria em setembro de 2014 a Rede Eclesial Pan-Amazônica, REPAN. A REPAN é uma rede que quer somar forças, uma rede que quer articular, uma rede que quer capacitar e encorajar todos aqueles que fazem parte dessa rede, mas sobretudo as populações locais, uma rede que quer estar muito perto e uma rede que fez uma opção muito clara, em primeiro lugar, pelos povos e, em segundo lugar, pela Laudato Si. Essa consciência sobre a importância de uma ação comum da Igreja na Pan-Amazônia é fruto de um longo processo de amadurecimento. O documento de Aparecida, aprovado pelos bispos na 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, provoca nossa Igreja a criar nas Américas a consciência sobre a importância da Amazônia para toda a humanidade. Estabelecer entre as igrejas locais de diversos países sul-americanos que estão na Bacia Amazônica uma pastoral de conjunto com prioridades diferenciadas para criar um modelo de desenvolvimento que privilegie os pobres e sirva ao bem comum.
Desde o início fica claro que o objetivo da REPAM é consolidar e fortalecer a ação evangelizadora da Igreja Católica na região amazônica. Para atingir estes objetivos, a REPAM articula, apoia e visibiliza ações e iniciativas das igrejas locais e também promove encontros e formações para a articulação das lideranças da igreja na Pan-Amazônia. Cuidar do grande jardim que Deus nos deu, lutando em defesa da vida humana, da nossa casa comum. Esta é a vocação da REPAM. Rede Eclesial Pan-Amazônica, fonte de vida no coração da igreja. E é com esse intuito que essa rede, então, ela tem ajudado a fortalecer as ações que já existem na Amazônia. Nós temos percebido que, diante de todos esses processos, né, de escuta do sínodo e também de todo o processo que está acontecendo a nível de Pan-Amazônia, a REPAM ela tem colaborado de uma forma muito concreta. Foi pedido para que a gente falasse um pouco dessa questão dos ecossistemas, né? O ecossistema, então, é a comunidade que vive em determinado local, que interage entre si com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Bioma é o conjunto de seres vivos de uma determinada área, e é interagindo também com um conjunto de ecossistemas terrestres, que ele é entendido. Então, para entender os ecossistemas da Amazônia, é preciso de entender o bioma Amazônia. E em 2017, foi através da campanha da fraternidade, a CNBB tem, durante todos os anos, preparado campanhas da fraternidade. Em 2017, o tema foi biomas. E o bioma Amazônia, então, ele foi amplamente refletido e aprofundado por essa campanha. Dentre outros pontos, foi destacado a área do território, né, o bioma amazônico, com toda a sua importância, que já foi devastado. O professor já dizia que é 20% da área de floresta desmatada, né, e nós temos acompanhado todo esse processo também, percebendo que nós precisamos, enquanto igreja, né, enquanto igrejas, né, não estou dizendo só da Igreja Católica, né, nós trabalhamos também com outras igrejas, isso é muito importante. E nesse processo sinodal, muitas igrejas se aproximaram para fazer também as suas escutas territoriais, preocupados, né, e preocupadas com toda essa realidade que nós escutamos pela manhã, que a Amazônia está passando. Então, em 2017, o Papa Francisco ele lançou, né, na Praça São Pedro, o Sínodo para a Amazônia. Para que esse sínodo, né? Para que um sínodo para uma região? Porque a preocupação do Papa Francisco é de que realmente nós cuidemos dessa nossa casa, né, que está sendo tão devastada, como nós percebemos em todas as falas feitas hoje pela manhã. E esse sínodo ele tem um nome, né? É Amazônia, Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral. Né? Pensando nas próximas gerações, que nós estamos também preocupados, enquanto igreja, de fortalecer tudo o que já tem acontecido e o que precisa ser pensado a partir desse sínodo. Então, é um sínodo para conhecer a riqueza do bioma, os saberes, a diversidade dos povos da Amazônia, especialmente dos povos indígenas, suas lutas por uma ecologia integral, seus sonhos e suas esperanças. Um sínodo também para reconhecer as lutas, resistência dos povos que há mais de 500 anos de colonização, eles são amargurados, são levados, pelos projetos ditos como desenvolvimentistas, né, como a destruição pela floresta e pelos recursos naturais. Um sínodo também para conviver com a Amazônia, com o modo de ser de seus povos, com seus recursos, né, o uso compartilhado do modo de vida, não capitalista, mas assimilado milenarmente. Um sínodo para defender a Amazônia, defender o seu bioma, seus povos ameaçados, seus territórios injustiçados, os povos expulsos de suas terras, que são torturados, assassinados nos conflitos agrários e socioambientais, humilhados pelos poderosos do agronegócio e dos grandes projetos econômicos. E diante disso, os ecossistemas, né, e nós temos também o processo sinodal que nós fizemos, como que isso pode estar colaborando com todo esse processo? A partir daquilo que nós ouvimos,
algumas falas saíram fortes, né, que a partir disso houve um crescimento da consciência socioambiental. Cada vez mais os povos da Amazônia se posicionam em defesa dos ecossistemas dessa imensa região. O Sínodo também da Amazônia, ele vem para confirmar a luta dos agentes ambientais e da militância da defesa da casa comum. Como pensar também uma ecologia integral, né? A proposta do Sínodo é chamar a atenção para as experiências de convivência harmoniosa com a Amazônia na perspectiva da ecologia integral. Isso é um trecho do documento preparatório do Sínodo. E de acordo com o Papa Francisco, custa-nos reconhecer que o funcionamento dos ecossistemas naturais é exemplar. As plantas sintetizam substâncias nutritivas que alimentam os herbívoros. Estes, por sua vez, alimentam os carnívoros que fornecem significativas quantidades de resíduos orgânicos, que dão origem a uma nova geração de vegetais. Isso nós temos no documento Laudato Si 22. Em consonância também com o Papa Francisco, o Sínodo da Amazônia ele alerta que, ao contrário dos ecossistemas, existem o sistema industrial, né, no final do ciclo de produção e consumo, não desenvolveu a capacidade de absorver e reutilizar resíduos e escórias, que também está lá no 22 da Laudato Si. Uma discussão central do Sínodo para a Amazônia é o problema sistêmico da perda das florestas tropicais, que impacta diretamente no aquecimento global, pois ajudam a mitigar a mudança climática. Tudo isso nós já ouvimos hoje pela manhã. E a poluição, né, que nós temos percebido com acidez, que compromete a cadeia alimentar. O Sínodo também quer nos ajudar a refletir sobre as mudanças climáticas, que são um problema global, com graves implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas, políticas, constituindo atualmente um dos principais desafios para a humanidade. Provavelmente os impactos mais sérios recairão nas próximas décadas sobre os países em vias de desenvolvimento. Isso também é um texto da Laudato Si. No território amazônico, a articulação entre vida humana e ecossistemas e vida espiritual foi e continua sendo evidente para a grande maioria dos seus habitantes. A destruição de um rastro de dilapidação, inclusive da morte de toda uma região, coloca em perigo milhões de pessoas, em especial os camponeses, os indígenas. Então, não cuidar dessa casa comum é uma ofensa ao Criador, um atentado contra a biodiversidade e definitivamente contra a vida. E todo o processo sinodal, o posicionamento tem sido de ampliar essa produção do conhecimento sobre a região e práticas econômicas, culturais das comunidades tradicionais, sempre buscando reconhecer e incluir o conhecimento dos povos da Amazônia, dando vez e voz, né, dos diversos grupos. Por isso que foi feito várias escutas sinodais em toda a Pan-Amazônia. Aqui nós temos um pouco o informe daquilo que foi escutado em toda a Pan-Amazônia. Nós fizemos mais de 300 escutas nos 9 países. E aqui tem um pouco o retrato daquilo que aconteceu. Foram 57 dioceses, 13 fóruns nacionais, 16 fóruns temáticos na Pan-Amazônia e 179 rodas de conversa. Os senhores podem observar que o Brasil, nós temos 182 escutas territoriais. Foi um momento muito rico de escuta territorial, e foi um pedido do Papa. O Papa disse, eu quero um sínodo, mas eu quero um sínodo que escute o território, que não seja um sínodo pensado a partir dos escritórios, mas que seja um sínodo escutado a partir das pessoas que estão no território. Nós vamos só ouvir 3 vozes, 2 minutinhos, de algumas pessoas dando alguns depoimentos sobre essas escutas territoriais. Você podia colocar, por favor? Você pode colocar o vídeo? Não está dando?
Se não der, a gente passa para frente. Não. É embaixo, talvez. Bom, não vamos conseguir, então, passar o vídeo, mas são vozes que estão no território, né? São pessoas, é uma quilombola, é uma indígena que não fala português, mas ela cantou, né? Então, ela fez questão de deixar o seu depoimento com uma música. E essa música é uma música conhecida de várias pessoas. Então, foi muito interessante perceber que, mesmo ela não conseguindo falar, ela quis deixar o seu registro cantando. Então, isso é muito importante para nós que conhecemos, que vamos no território, que convivemos com as pessoas ali no território. Então, várias discussões, desafios, propostas e sonhos foram tecidos ao longo de todo um ano, que proporcionou tamanha caminhada à igreja, e em especial à Igreja da Amazônia. Novos caminhos foram gestados, e esperanças de uma nova evangelização, de uma ecologia integral, foram pautados em toda a Pan-Amazônia. O movimento levantado pelo Sínodo já trouxe consigo centelhas de uma nova igreja para a realidade amazônica. A realização deste Sínodo em outubro próximo pode ser decisivo para a caminhada da igreja nesse território. Entretanto, a caminhada que se construir a partir das indicações vindas do Sínodo dará uma dimensão, de fato, desse novo tempo que pode descortinar a igreja da Pan-Amazônia. Então, na atual conjuntura, nós temos certeza de que a voz do Papa Francisco, oriunda do Sínodo, será em defesa do ecossistema amazônico, particularmente dos povos tradicionais. A igreja, uma das presenças mais antigas no território amazônico, precisa muito do apoio da sociedade para que as conclusões saiam do papel e se transformem em realidade. Nesse sentido, os senhores e as senhoras serão fundamentais nesse processo, garantindo os direitos dos povos e a integridade do nosso bioma. Nós contamos com os senhores e com as senhoras nesse processo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e poder dizer isso. Deus abençoe nessa nobre missão. Muito bem, foi uma pena não conseguir ouvir as vozes, não é? Desses povos da floresta, mas a exposição brilhante da irmã Irene colocou exatamente os objetivos do Sínodo de Roma, que, sem dúvida alguma, estão perfeitamente harmonizados também com os objetivos de todos os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos e, enfim, harmonizados com os direitos humanos e positivados no texto da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, a qual juramos cumprir. Irmã Irene, eu acredito em muitos dos senhores aqui presentes, sou católico, apostólico romano e respeito a liberdade de culto. Mas eu não tenho dúvida que este sínodo trará uma imensa contribuição, né, para a proteção não só do bioma amazônico, mas, sobretudo, dos povos da floresta, que habitam e garantem a sustentabilidade desse bioma. Entendo que Cristo, no seu infinito corpo místico, também é um Cristo ecológico. Não tenho dúvidas. Tá? E vivo uma experiência sempre iluminada por aquele que veio para nos dar esse testemunho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Fala-se em justiça restaurativa, mas há de ser uma justiça restaurativa da vida. A nossa jurisdição tem que ser exercida por juízes tutores, protetores desses direitos fundamentais. Lamentavelmente, ainda há juízes matadores desses direitos. E esses me parece que um dia ou se converterão ou irão se arrepender
de ter abraçado o caminho da magistratura. Quero agradecer a sua ilustre contribuição, agradecer a todos e vamos aqui dar o intervalo do almoço e a partir das 14h. Em razão do interesse e relevância da matéria, houve um pequeno atraso nessa primeira parte do evento. Então, nós teremos neste momento o intervalo para o almoço e retornaremos impreterivelmente às 14h30, para o início do terceiro painel. Era exatamente Obrigado a isso que eu ia todos. anunciar. Muito E um bom obrigado. almoço.